Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Vim aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 27, Reavivamentos Modernos. Antes de eu falar sobre este assunto, quero que Ellen G. White referiu-se aqui no livro. Eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. É totalmente grátis, não custará nada para vocês. Preciso mesmo da ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estiver comigo para apresentar esta maravilhosa lição, essas suas maravilhosas palavras. Bem no dia do Senhor, meu Deus, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, o sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, faça-me de mim o seu servo, nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Reavivamentos modernos. Onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que atestam sua divina origem. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos e a palavra foi proclamada com poder. Os pecadores sentiam suas consciências despertarem, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Clarificava as recâmaras secretas de suas almas, e as coisas ocultas das trevas eram tornadas manifestas. Profunda convicção tomava conta de suas mentes e corações. Eles eram convencidos do pecado, da justiça e do juízo por vir. Eram possuídos do senso da justiça de Jeová e sentiram-se o terror de aparecer em sua culpa e impureza perante o perscrutador de corações. À medida que a cruz do Calvário, com seu sacrifício infinito pelos pecados dos homens, era revelada, eles viam que nada senão os méritos de Cristo seriam suficientes para expiar suas transgressões. Estes somente poderiam reconciliar o homem com Deus. Com fé e humildade, aceitaram o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E diante do sangue de Jesus tiveram a remissão de todos os pecados passados. As almas produziram frutos dignos de arrependimento. Elas criam e eram batizadas e erguiam-se para andar em novidade de vida. Novas criaturas em Cristo Jesus. Não para se amoldarem aos seus desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus, para seguirem em seus passos, refletirem seu caráter e purificaram-se a si mesmas, assim como ele é puro. As coisas que uma vez odiavam, agora amavam. E as coisas que uma vez amavam, agora odiavam. Os orgulhosos e arrogantes tornavam-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e altivos tornaram-se sérios e recatados. Os profanos tornavam-se reverentes. Os ébrios tornaram-se sóbrios. E os dissolutos tornavam-se puros. As fúteis modas do mundo eram postas de lado. Os cristãos buscavam não o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Os reavivamentos produziram um profundo exame de coração e humildade. Eles se caracterizavam pelos apelos solenes e ferventes ao pecador, por terna compaixão pela aquisição do sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação das almas. Os frutos de tais despertamentos eram vistos nas almas que não recuavam diante de sua abnegação e do sacrifício, mas se regozijavam de ser tidas por dignas de sofrer vergonha e provações por causa de Cristo.
Os homens contemplavam a transformação da vida daqueles que professavam o nome de Jesus. A comunidade era beneficiada por sua influência. Juntavam com Cristo e semeavam no Espírito para colher a vida eterna. Depois podia ser dito: fostes contristados para o arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo destes provas de estardes inocentes neste assunto. 2 Coríntios capítulo 7, versos 9 a 11. Este é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há evidência de genuíno arrependimento, a menos que ele opere uma reforma. Se o pecador restitui o penhor, devolve o que roubou, confessa seus pecados e ama a Deus e seus semelhantes, pode ele estar certo de que encontrou a paz com Deus. Tais foram os efeitos dos primeiros anos, que se seguiram aos despertamentos religiosos. Julgado por seus frutos, eles eram conhecidos como benditos de Deus na salvação de homens e no erguimento da humanidade. Mas muitos dos reavivamentos modernos têm apresentado um marcado contraste com aquelas manifestações da divina graça que, nos primeiros dias, acompanhavam os labores dos servos de Deus. É verdade que o despertado em um amplo interesse, muitos professam conversão e há grande afluência às igrejas. Não obstante, os resultados não garantem que tenha havido um correspondente e real intenção. Há um interesse na vida espiritual. A luz que arde por um tempo logo se extingue, deixando trevas mais densas do que antes. Os reavivamentos populares são a miúde realizados mediante apelos à imaginação. O excitamento das emoções e a satisfação do amor àquilo que é novo e surpreendente. Os conversos assim conquistados têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho de profetas e apóstolos, a menos que o serviço religioso tenha algo de caráter sensacional. Não exerce qualquer atração sobre eles. A mensagem que apela à razão desapaixonada não desperta resposta. As claras advertências da palavra de Deus com relação direta aos seus interesses eternos não são ouvidas. Para toda alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com coisas eternas será o grande tema da vida. Mas onde está nas igrejas populares de nossos dias o espírito de consagração a Deus? Os conversos não renunciam ao orgulho e ao amor ao mundo. Não estão mais dispostos a negar o eu, a tomar a sua cruz e seguir o manso e humilde Jesus do que antes de sua conversão. A religião tornou-se o esporte dos infiéis e céticos, porque muitos que lhe portam o nome são ignorantes de seus princípios. O poder da piedade tem quase se extinguido de muitas das igrejas. Piqueniques, teatralidade e exposições nas igrejas, casas elegantes e exibição pessoal têm afastado de Deus os pensamentos. Terras, bens e ocupações mundanas fascinam a mente, e as coisas de interesse eterno dificilmente recebem sequer momentânea atenção. A despeito do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Antes da visitação final dos juízos divinos sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da primitiva piedade como jamais testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Nesse tempo, muitos se separarão daquelas igrejas nas quais o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto os ministros como o povo, alegremente aceitarão as grandes verdades que Deus tem determinado que sejam proclamadas em seu tempo para preparar um povo para a segunda vinda do Senhor.
O inimigo das almas deseja obstruir esta obra, e antes do tempo de tal movimento, ele se forçará para impedi-lo mediante a introdução de uma contrafação. Nas igrejas que puder trazer sob seu poder enganador, ele fará parecer que uma especialíssima bênção está sendo derramada. Ocorrerá que muitos pensam ser um grande interesse religioso. Multidões exultarão porque Deus está operando maravilhas por eles, quando a obra é de outro espírito. Sob a camuflagem religiosa de Satanás, procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Em muitos dos reavivamentos que ocorreram durante o último meio século, as mesmas influências têm estado em operação, em maior ou menor grau, as quais serão manifestadas em movimentos mais amplos no futuro. A excitação emocional, uma mistura do verdadeiro com o falso, a qual é bem conformada para enganar. Todavia, ninguém precisa ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Sempre que os homens negligenciam o testemunho da Bíblia, voltando-se das claras e probantes verdades que exigem abnegação e ruína do mundo, podemos estar certos de que ali a bênção de Deus não foi concedida. E pela regra que o próprio Cristo deu, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 16. Fica evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Nas verdades de sua palavra, Deus tem dado aos homens a revelação de si mesmo, e para todos os que as aceitam, são um escudo contra os enganos de Satanás. É a negligência dessas verdades que tem aberto a porta para os males que estão agora tão disseminados no mundo religioso. A natureza e a importância da lei de Deus foram, em grande medida, perdidas de vista. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e obrigatoriedade da divina lei tem conduzido a erros em relação à conversão e santificação, e resultado no rebaixamento do padrão de piedade na Igreja. Eis aí o segredo da falta do Espírito e do poder de Deus nos reavivamentos de nosso tempo. Há nas várias denominações homens notáveis por sua piedade e pelos quais esse fato é reconhecido e deplorado. O professor Edward Park, ao apresentar os perigos religiosos atuais, diz com propriedade: uma fonte de perigo é a negligência do púlpito em impor a divina lei. Nos primeiros dias, o púlpito era um eco da voz da consciência. Nossos mais ilustres pregadores davam uma arrebatadora majestade aos seus discursos, seguindo o exemplo de seu mestre e dando proeminência à lei, seus preceitos e ameaças. Repetiam as duas grandes máximas de que a lei é um transcrito das perfeições divinas, e que o homem que não ama a lei não ama o Evangelho, pois tanto a lei quanto o Evangelho são um espelho refletindo o verdadeiro caráter de Deus. Esse perigo leva a outro de subestimar a malignidade do pecado, sua amplitude e demérito. Na proporção da justiça do mandamento está a injustiça de desobedecê-lo. Relacionado aos perigos já mencionados, está o depreciar a justiça de Deus. A tendência do púlpito moderno é de apartar a justiça divina da divina benevolência, submergindo-a antes num segmento que a exaltando a um princípio. O novo prisma teológico separa o que Deus juntou. A lei divina é um bem ou um mal? Aqui é uma pergunta. A lei divina é um bem ou um mal? A lei divina é um bem. Sempre foi e sempre será. É um bem, então a justiça é boa, pois ela é uma disposição para cumprir a lei. Do hábito de subestimar a lei e a justiça divinas, o alcance e o demérito da desobediência humana, os homens facilmente reservá-la no hábito de desvalorizar a graça, que proveu expiação para o pecado. Assim, o Evangelho perde seu valor e importância na mente dos homens, que logo se acham prontos e praticamente por de lado a própria Bíblia. Muitos professores de religião asseveram que Cristo, por sua morte, aboliu a lei e os homens de agora em diante estão livres de seus reclamos.
que era uma blasfêmia, isso aqui é uma controvérsia. Jesus não aboliu a lei. Ele fala que ela não vim para abolir a lei, que ela vim para cumpri-la, que ela vim para seguir, cumprindo, que ela não importa o que eu vim, que ela vim para seguir, que aí vocês seguem também, que a lei vale desde o começo do mundo, que era o começo da humanidade, que ela continue, que ela não abolou nada. Alguns que a representam como um jugo mortificante, em contraste com a escravidão da lei, apresentam a liberdade desfrutável sobre o Evangelho. Mesmo assim não fizeram os profetas e apóstolos com relação à santa lei de Deus. Davi disse: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmos capítulo 119, verso 45. O apóstolo Tiago, que escreveu após a morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a lei real e a perfeita lei da liberdade. Tiago capítulo 2, versos 8 e capítulo 1, verso 25. E o revelador, meio século após a crucificação, pronuncia uma bênção sobre aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, verso 14. A afirmação de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei de seu Pai é sem fundamento. Houvesse sido possível ser a lei mudada ou abrogada, então Cristo não precisaria ter morrido para salvar o homem da penalidade do pecado. Com certeza, Jesus não precisava vir para morrer, era para salvar a todos nós. Porque se tivesse abnegado a lei, tivesse abolido a lei, é só você pensar, é só botar na consciência isso. A morte de Cristo, longe de abolir a lei, provou que ela é imutável. O Filho de Deus veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Isaías capítulo 42, verso 21. E ele disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, até que o céu e a terra passem. Nem um i ou um tio jamais passará da lei. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. E o seu propósito a respeito declara: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmos capítulo 40, verso 8. A lei de Deus, por sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e do caráter de seu autor. Deus é amor e sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao homem. O cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, verso 10. O caráter de Deus é a justiça e a verdade, tal é a natureza de sua lei. Diz o salmista: a tua lei é a própria verdade. Todos os teus mandamentos são justiça. Salmos capítulo 119, versos 142 e versos 172. E o apóstolo Paulo declara: a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. A lei, sendo expresso da mente e da vontade de Deus, deve ser tão perdurável como o seu amor. É obra de conversão e santificação, reconciliar os homens com Deus, trazendo-os em harmonia com os princípios de sua lei. O homem foi criado no início à imagem de Deus, estava em perfeita harmonia com a natureza e a lei de Deus. Os princípios de justiça estavam escritos em seu coração, mas o pecado o afastou de seu Criador. Não mais reflita a imagem divina. Seu coração se colocou em guerra contra os princípios da lei de Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos capítulo 8, verso 7. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o homem pudesse reconciliar-se com ele. Mediante os méritos de Cristo, ele pode ser restaurado à harmonia com seu Criador. Seu coração precisa ser renovado pela graça divina. Necessita de uma nova vida procedente do alto. Esta mudança é o novo nascimento, sem o qual, diz Jesus, ele não pode ver o reino de Deus. O primeiro passo para a reconciliação com Deus é a convicção do pecado. O pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4.
Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. A fim de perceber sua culpa, o pecador precisa testar seu caráter pelo grande padrão divino de justiça. Ele é um espelho que mostra a perfeição de um caráter justo e capacita o homem a discernir os próprios defeitos. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê qualquer remédio para eles. Enquanto ela promete vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão dos transgressores. Somente o Evangelho de Cristo pode livrá-lo da condenação ou da contaminação do pecado. Deve o homem exercer arrependimento perante Deus, cuja lei foi transgredida, e fé em Cristo e em seu sacrifício expiatório. Assim obtém ele remissão dos pecados passados e torna-se participante da natureza divina. Ele é agora um filho de Deus, tendo recebido o espírito de adoção através do qual clama: Abba, Pai. Porventura está ele livre agora para transgredir a lei de Deus? Paulo diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Romanos capítulo 3, versos 21 e os versículos 6, e o capítulo 6, verso 2. Quer dizer, ele está perguntando pela igreja de Romanos, para os romanos, que se anulou a lei, que se estamos vivendo sem o amor de Cristo. E João afirma: porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, verso 3. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus na medida em que é colocado de acordo com a sua lei. Quando esta poderosa transformação tem lugar no pecador, ele passa da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e para a lealdade. A velha vida de afastamento de Deus tem fim. Inicia-se uma nova vida de reconciliação, fé e amor. Então a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 4. E a linhagem da alma será quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Salmos capítulo 119, verso 97. A lei do Senhor é perfeita a restaurar a alma. Salmos capítulo 19, verso 7. Sem a lei, os homens não têm a exata concepção da pureza e da santidade de Deus, ou de sua própria culpa e impureza. Não possuem nenhuma real convicção de pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Não vendo sua condição de perdidos como os transgressores da lei de Deus, não compreende sua necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem uma mudança radical do coração ou uma reforma de vida. Assim, as conversões superficiais são abundantes e as multidões se unem à igreja sem unirem a Cristo. Além disso, errôneas teorias sobre santificação procedentes da negligência ou rejeição da lei divina têm lugar proeminente nos movimentos religiosos modernos. Essas teorias são falsas em termos de doutrina e perigosas em seus resultados práticos, e o fato de elas geralmente encontrarem reciprocidade tornam duplamente essencial que todos tenham uma clara recompreensão do que as Escrituras ensinam sobre tal ponto. A verdadeira santificação é uma doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Tessalônica, declara: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e súplica. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e capítulo 5, verso 23. A Bíblia ensina claramente que é santificação e como pode ser obtida. O Salvador orou por seus discípulos: santificai-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 15, verso 16. Qual é a obra do Espírito? Jesus disse aos seus discípulos:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. E o salmista afirma: a tua lei é a verdade. Pela palavra e pelo Espírito de Deus são abertos aos homens os grandes princípios da justiça, incorporados em sua lei. E uma vez que a lei de Deus é santa, justa e boa, um transcrito da perfeição divina, segue-se um caráter formado na obediência a essa lei será santo. Cristo é o perfeito exemplo de tal caráter, e ele diz: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 15, verso 10 e capítulo 8, verso 29. Os seguidores de Cristo, pela graça de Deus, tornam-se como Ele para formar caracteres em harmonia com os princípios de sua santa lei. Esta é a santificação bíblica. Essa obra pode ser realizada mediante a fé em Cristo, pelo poder do Espírito Santo operando no crente. Paulo admoesta os crentes: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. O cristão sentirá as incitações do pecado, mas manterá uma constante guerra contra ele. Aqui é onde a ajuda de Cristo que se faz necessária. A fraqueza humana se une ao poder divino e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. As Escrituras mostram claramente que a obra da santificação é progressiva. Quando na conversão o pecador encontra paz com Deus mediante sangue expiatório, sua vida apenas começou. Agora ele deve prosseguir até a perfeição, crescer até a medida de estatura da plenitude de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. E Pedro nos apresenta os passos para que alcançamos a santificação bíblica. Por isso mesmo, vós reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, a piedade com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 10. Aqueles que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade. Como Moisés, eles tiveram uma visão da terrível majestade do Santo e veem sua própria indignidade em contraste com a pureza e exaltada perfeição do Deus infinito. O profeta Daniel foi um exemplo da verdadeira santificação. Sua longa vida foi plena de nobre serviço por seu mestre. Era um homem muito amado pelo céu. Todavia, em lugar de reivindicar ser puro e santo, esse honorável profeta se identificou-se com a pecaminosa realidade de Israel, quando implorava diante de Deus em favor de seu povo. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Temos pecado e procedido perseveramente, e declara: falava eu de Israel, Daniel capítulo 9, versos 18, 15 e 20. E quando no fim do tempo, quando o Filho de Deus apareceu para lhe dar instrução, e ele exclamou: fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Não restou força em mim, meu rosto mudou de cor e desfigurou, não retive força alguma. Daniel capítulo 10, verso 8. Quando Jó ouviu a voz do Senhor saindo do remoinho, disse enfaticamente:
Por isso me abandono e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, verso 6. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu o querubim clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Bradou o profeta: Ai de mim que vou perecendo. Isaías capítulo 6, versos 3 e 5. Paulo, após ter sido translado ao terceiro céu e ouvir coisas que não era possível a um homem expressar, falou de si mesmo como o menor de todos os santos. 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4 e Efésios capítulo 3, verso 8. Foi João, o discípulo amado, que se reclinou ao peito de Jesus e, contemplando sua glória, que caiu como morto aos pés do anjo. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Não pode haver exaltação própria, nenhuma jacticiosa pretensão à libertação do pecado, da parte daqueles que andam à sombra da cruz do Calvário. Eles sentem que foi seu pecado que causou a agonia que rompeu o coração do Filho de Deus, e este pensamento conduzi-los à humilhação própria. Aqueles que vivem mais próximos de Jesus discernem mais claramente a fragilidade e a pecaminosidade humana, e sua única esperança está no mérito do Salvador crucificado e ressurreto. A santificação que agora ganha proeminência no mundo religioso traz consigo um espírito de exaltação própria e desrespeito para com a lei de Deus, o que assinala como estranha a religião da Bíblia. Seus defensores ensinam que a santificação é uma obra instantânea, pela qual, mediante a fé, somente pode atingir a perfeita santidade. Crede tão somente, dizem eles, e a bênção é vossa. Não se crê que nenhum esforço adicional da parte do recebedor seja requerido. Ao mesmo tempo, negam eles a autoridade da lei de Deus, insistindo estarem livres da obrigação de guardar os mandamentos. Mas será possível para os homens serem santos, em acordo com a vontade e o caráter de Deus, sem estarem em harmonia com os princípios que são uma expressão de sua natureza e vontade e que revelam o que lhe é agradável? O desejo por uma religião fácil que não exija luta, nem abnegação, nem separação das loucuras do mundo, tem feito da doutrina da fé e da fé somente um ensino popular. Mas o que diz a palavra de Deus? O apóstolo Tiago assim se expressa: Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago capítulo 2, versos 14 e 24. O testemunho da palavra de Deus é contra essa enganadora doutrina da fé sem obras. Não é fé que se pretende a favor do céu, sem atender às condições sobre as quais a misericórdia é concedida. É presunção, pois a fé genuína tem seu fundamento nas promessas e provimentos das Escrituras. Que ninguém se engane com o pensamento de que pode tornar-se santo, enquanto deliberadamente viola um dos reclamos de Deus. O cometimento de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito e separa a alma de Deus. Pecado é a transgressão da lei, e todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. 1 João capítulo 3, verso 6. Embora João em suas epístolas detenham-se tanto no amor, todavia não hesita em revelar o verdadeiro caráter daquela classe que reivindica estar santificada, enquanto vive transgredindo a lei de Deus. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. 1 João capítulo 2, versos 4 e 5. Eis aí a prova da profissão de fé de cada homem. Não podemos atribuir santidade a um homem sem antes aferi-lo com um único padrão de santidade no céu e na terra. Se os homens não sentem qualquer peso da lei moral, se minimizam e aligiram com os preceitos divinos, se transgride um dos menores desses mandamentos, e assim ensinam os homens, serão eles de nenhum valor à vista do céu. E podemos saber que suas alegações são sem fundamento. E a retificação de estarem sem pecado é, em si mesma, evidências de que eles estão muito distantes da santidade. É porque não têm nenhuma ideia real da infinita pureza e santidade de Deus, ou senso de que precisam tornar-se para estarem em harmonia com seu caráter, porque não têm verdadeira concepção da pureza e dos excelsos encantos de Jesus e da malignidade do pecado, que os homens veem a si mesmo como santos. Quanto maior a distância entre eles e Cristo, quanto mais impróprias as suas concepções do caráter e dos seus reclamos divinos, mais justos parecem eles aos seus próprios olhos. A santificação apresentada nas Escrituras envolve todo ser espírito, alma e corpo. Paulo orou pelos Tessalonicenses, para que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Mais uma vez ele escreve aos crentes: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis ao vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Nos tempos do antigo Israel, cada oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. Se algum defeito fosse encontrado no animal oferecido, ele era rejeitado, pois Deus havia ordenado que a oferta fosse sem mancha. Assim, os cristãos são convidados a apresentar seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a fim de fazer isto todas as suas forças. Todas as suas forças devem ser preservadas na melhor condição possível. Cada prática que debilite as suas forças físicas ou mentais incapacita o homem para o serviço de seu Criador. Agrada-se-á ao Senhor com qualquer coisa menos que o melhor que possamos oferecer. Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqueles que amam a Deus de todo o seu coração quererão prestar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente buscando colocar cada faculdade de ser em harmonia com as leis que promovem sua capacidade de fazer a vontade divina. Não debilitarão ou contaminarão pela condescência com o apetite ou a paixão, a oferta que devem apresentar a seu Pai Celestial. Diz o apóstolo Pedro: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abasterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Cada indulgência pecaminosa tende a embolar as faculdades e enfraquecer as percepções mentais e espirituais, e a palavra e o Espírito de Deus não fazem senão débil impressão sobre o coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. E com os frutos do Espírito, amor e alegria, paz e longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Não obstante essas inspiradas declarações, quando professos cristãos estão consumindo suas forças na busca de ganhos ou no culto à moda, quanto estão envelhecendo sua varonilidade e semelhança divina pela glutonaria, pela ingestão de vinho e procura de prazeres proibidos. E a igreja, em lugar de repreender muita
amuidamente encoraja o mal mediante apelos ao apetite, ao desejo por ganhos ou amor aos prazeres, a fim de encher seu tesouro que o amor por Cristo é muito débil para suprir. Se Jesus entrasse nas igrejas de hoje e contemplasse os festejos e o comércio profano, ali explorando em nome da religião, não expulsaria ele estes profundamadores como baniu os cambistas do templo? Quer dizer, com certeza, ele expulsava todos. O jeito que está a igreja hoje, vixe Maria, era mais aquele que expulsaram os cambistas lá do templo. Quer expulsar quase todo o povo. O cara está corrompido. O apóstolo Tiago declara que a sabedoria do alto é primeiramente pura. Tivesse ele de encontrar esses que tomam o precioso nome de Jesus em seus lábios, contaminosos pelo tabaco, cujo hálito e pessoa estão infectados por seu odiável odor, e que poluem o ar do céu e forçam todos os que cercam a inalar o veneno, entraria em contato com uma prática tão contrária à pureza do Evangelho, e será que não a teria denunciado como terrena, sensual e diabólica? Os escravos do fumo, afirmando possuírem a bênção da completa santificação, falam de sua esperança no céu, mas a palavra de Deus afirma claramente que nela, na cidade santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Aquele cujo corpo é templo do Espírito Santo não será escravizado por hábito pernicioso. Suas energias pertencem a Cristo, que comprou ao preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como poderia estar isento de culpa dissipado o capital que lhe foi confiado? Cristãos professos dependem anualmente uma imensa soma de indulgências inúteis e perniciosas, enquanto almas estão perecendo por falta da palavra da vida. E muita alma, viu? Escassez de aprendizado, de profecias. Deus é roubado nos dízimos e ofertas, enquanto eles consomem no altar da consuficiência destruidora mais do que dão para auxiliar o pobre ou para o sustento do Evangelho. Se todos os que professam ser seguidores de Cristo fossem verdadeiramente santificados em seus meios, em lugar de serem gastos em desnecessárias e mesmo danosas indulgências, seriam destinados ao tesouro do Senhor, e os cristãos dariam um exemplo de temperança, abnegação e sacrifício. Então seriam eles a luz do mundo. O mundo está abandonado à concupiscência própria, à consciência da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida. Controlam as massas, mas os seguidores de Cristo têm um chamado mais santo. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Isaías capítulo 52, verso 11. À luz da palavra de Deus, estamos justificados ao declarar que não é genuína a santificação que não opera essa total renúncia das atividades pecaminosas e satisfações mundanas. Para aqueles que cumprem as condições, retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. A promessa de Deus é: eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versos 17 e 18. É privilégio e de que cada cristão ter uma rica e profusa experiência nas coisas de Deus. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, verso 18. Cada passo de fé é obediência, leva a alma em ligação mais estreita com a luz do mundo.
e quem não há na treva alguma. Os brilhantes raios de luz do sol, da justiça, refugem sobre os servos de Deus, e estes devem refleti-los como as estrelas nos contam de uma grande luz no céu, cuja glória as faz brilhantes. Assim, os cristãos devem tornar manifestos que há um Deus no trono do universo, cujo caráter é digno de louvor e imitação. As graças do seu Espírito, a pureza e santidade de seu caráter, são manifestos em suas testemunhas. Paulo, em sua carta aos Colossenses, apresenta as ricas bênçãos concedidas aos filhos de Deus, e ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Colossenses capítulo 1, versos 9 a 11. Novamente escreve ele sobre o seu desejo de que os irmãos em Éfeso pudessem compreender a altura do privilégio do cristão. Ele expõe diante deles na linguagem mais compreensiva o maravilhoso poder e o conhecimento que podem possuir como filhos e filhas do Altíssimo. Pertenciam-lhes os seres fortalecidos com poder, mediante ao seu espírito no homem interior, estando arricados e alicerçados em amor a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 16 e 19. Aqui são reveladas as alturas que podem chegar através da fé, nas promessas de nosso Pai Celestial. Mediante os méritos de Cristo temos acesso ao trono do poder infinito. Aqueles que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós, o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, verso 32. O Pai deu o seu Espírito sem medida ao Filho, e nós também podemos participar dessa plenitude. Jesus disse: ora, se vós que sois maus, saber dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, verso 13. E de tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. João capítulo 14, verso 14. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João capítulo 16, verso 24. Conquanto a vida do cristão seja caracterizada pela humildade, ela não deveria ser marcada pela tristeza e depreciação própria. Não é da vontade de nosso Pai Celestial que estejamos sempre sob condenação e escuridão. Não é evidência de verdadeira humildade andar com a cabeça curvada e o coração cheio de pensamentos sobre si mesmo. Podemos ir a Jesus e sermos purificados e permanecermos perante a lei sem ignomínia e remorso. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1. Por meios de Jesus, os decaídos filhos de Adão se tornam filhos de Deus, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de que chamar de irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 11. A vida do cristão deveria ser de fé, vitória e alegria em Deus, porque todo homem que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Neemias, o servo do Senhor, falou convincentemente, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, verso 10. E disse Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 a 18. Tais são os frutos da conversão e santificação bíblicas, e porque os grandes princípios de justiça apresentados na lei de Deus são tratados como tanta indiferença no mundo cristão,
Esses frutos são tão raramente vistos. E eis que se vê de tão pouco daquela profunda e permanente obra do Espírito de Deus que marcou o reavivamento dos anos anteriores. É pelo contemplar que somos transformados, quando são negligenciados os sagrados preceitos mediante os quais Deus mostrou aos homens a perfeição e a santidade de seu caráter, e a mente do povo atraída para os ensinos e teorias humanos. Não surpreendentemente que tenha havido um declínio da piedade prática na igreja, diz o Senhor. Dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias capítulo 2, verso 13. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei mediante dia e noite. Na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto à corrente de águas que, devido ao tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Salmos capítulo 1, versos 1 a 3. É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus a sua posição exata que poderá haver reavivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias capítulo 6, verso 16. Então, povo de Deus, essa foi a lição O Reavivamentos Modernos. Foi quase um evangelho, né? Quero apresentar um evangelho para vocês aqui hoje. Cara, que li bastante relatos bíblicos, né, que Ellen G. White colocou. Cara, esse reavivamento que temos que ter. Cara, renascer o reavivamento em nós. Cara, não deixar para amanhã. Ela é hoje. Tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo, para apresentar essa verdade para todos os povos, nações e línguas. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!